Tem um pensamento muito comum por aí que de vez em quando eu ouço, que é a ideia de que Deus se converteu. Muita gente, não são poucas pessoas, muita gente mesmo, acredita que no Antigo Testamento Deus era um Senhor rigoroso, muito punitivo, que castigava pesado a galera. Em algum momento ele mudou de ideia e no Novo Testamento se tornou um Deus bonzinho, misericordioso, que ama e perdoa. Como se ele tivesse mudado o seu caráter ao longo da história. Esse pensamento está totalmente errado, mas eu confesso a vocês que eu também já tive essa ideia. Antes da minha conversão, eu também achava que a personalidade de Deus tinha mudado entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, não só trechos isolados, mas a Bíblia como um todo, eu acabei percebendo que Deus nunca mudou. Desde o Antigo Testamento, ele mostra amor e misericórdia para com seus filhos. Quer ver? Muita gente não sabe, mas Jesus não foi uma decisão de última hora tomada por Deus. A promessa de um Salvador foi dada logo ao primeiro casal. Adão e Eva, quando pecaram, não receberam de Deus apenas o castigo, mas receberam também a promessa e a esperança de que viria um Salvador no futuro para consertar as coisas. Em Gênesis 3,15, Deus fala para eles sobre aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, se referindo a Jesus. Ou seja, desde o primeiro casal, ninguém foi salvo pelos seus méritos. Nós somos salvos porque cremos no Messias que já veio. E os do passado foram salvos porque criam que Deus enviaria o Messias para salvá-los. Ou seja, o sacrifício de Jesus não foi só por aqueles que vieram depois, mas também por aqueles que viveram antes e creram que Deus enviaria o Salvador. Ou seja, desde o Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela justificação pela fé. Claro que o primeiro casal tinha menos informações acerca de como seria isso. Ao longo da história, Deus vai revelando maiores detalhes dos seus planos por meio dos profetas. Mas Deus sempre demonstrou seu amor e graça. Deus sempre acolheu pecadores que não mereciam nada dele e os tratou como seus filhos. A própria escolha do povo de Israel foi um ato de misericórdia. Deus não escolheu esse povo porque eles eram melhores do que os outros povos da terra. Deus não os escolheu porque eles mereciam. Nem mesmo os patriarcas foram escolhidos porque eram melhores do que as outras pessoas. Em Josué, capítulo 24, olha o que ele fala acerca dos patriarcas no verso 2. Josué disse a todo o povo: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes." Abraão não era nem crente, mas Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou para ele e o tirou da idolatria. Abraão não era perfeito, mesmo depois de ter sido chamado por Deus, cometeu diversos erros. Mentiu mais de uma vez, colocando seu casamento em risco. Teve um filho com sua serva por falta de confiança em Deus. Mas em nenhum momento Deus deixou de ter misericórdia. Todos esses erros Deus consertou. Apesar das falhas humanas, Deus corrigiu tudo e cumpriu as suas promessas. Jacó é um exemplo ainda mais claro para nós acerca da misericórdia de Deus. Jacó foi um baita enganador, ele deu um golpe na sua família, no seu pai e no seu irmão. Entretanto, Deus teve misericórdia de Jacó, transformou a vida dele e continuou cumprindo seu plano de salvação por meio de um homem que aos olhos humanos era totalmente improvável. E eu poderia citar inúmeras outras pessoas que fizeram parte do plano de Deus para a redenção, que claramente não foram escolhidas pelos seus méritos, mas sim pela graça de Deus. Moisés era um assassino, precisou fugir do Egito por conta disso. E mesmo com essa ficha criminal, Deus o escolheu para libertar o seu povo. O próprio povo se desviou inúmeras vezes de Deus. Frequentemente eles traziam algum ídolo para dentro da nação. E Deus sempre teve misericórdia desse povo. Deus aplicava castigo a eles, mas não pelo prazer de vê-los sofrendo. Os castigos de Deus traziam disciplina. Eram um ato de amor e misericórdia para que eles voltassem à verdade, para que eles voltassem para o único lugar onde há salvação, que é a presença de Deus. E Deus não deixou de fazer isso no Novo Testamento. Olha o que diz Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A disciplina de Deus é um ato de amor. Tanto é que também no Novo Testamento, em Romanos 1, Paulo nos diz qual é o pior castigo que um ser humano pode receber. E pasmem, esse castigo não é dor, não é pobreza e nem fome. O pior castigo que alguém pode receber
receber de Deus é ser entregue às suas próprias paixões. Quando Deus deixa a pessoa se deleitar no seu pecado à vontade, sem interferir, quando alguém perde a capacidade de se arrepender, quando alguém perde a salvação, esse é o pior castigo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a quantidade de castigos que Deus aplicou no seu próprio povo, nós vemos a misericórdia dele. Nós vemos Deus trazendo eles de volta à salvação. Toda a sentença de castigo que Deus dava a eles por meio dos profetas vinha também acompanhada de uma mensagem de esperança e salvação. E Deus sempre cumpriu todas as suas promessas, apesar das nossas falhas. Desde o início, Deus foi muito rico em misericórdia. Ele traçou um plano de redenção para a humanidade e jamais voltou atrás. Ele foi até o fim e continua indo, trazendo pessoas das trevas para sua maravilhosa luz. Desde o início até hoje, ninguém é escolhido por Deus por causa dos seus méritos ou porque tem algo de especial, mas puramente por conta da sua graça, amor e misericórdia. Desde o início até hoje, ninguém se salvou pelas suas obras, mas sim pela sua fé na bondade de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Desde o início até hoje, Deus disciplina aqueles que são seus filhos e não os deixa viver deliberadamente no pecado. Por meio da dor e castigo, Deus continua trazendo seus filhos ao arrependimento. Deus continua os trazendo de volta para o único lugar onde existe vida, que é na sua presença. Esse foi um breve resumo do porquê a gente pode afirmar que Deus não mudou. Mas se você quer ter certeza disso, mergulhe na palavra dele. Leia a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai conhecer ainda mais esse Deus misericordioso que te trouxe aqui. E quando você conhece ele melhor, é impossível não se apaixonar por ele. Porque Deus é muito apaixonante. Que Deus te dê força, te dê graça, te abençoe e até já.